É um prazer muito grande estar com você mais uma vez e eu quero agradecer a você, porque aonde eu vou nesta cidade, eu encontro gente que assiste todas as semanas a este programa singelo, que não quer ser programa de televisão e nem é gravado para o ser, mas que quer ser apenas um momento de reflexão sobre o Evangelho, de tentativa de alimentar a fé e o coração das pessoas. Então, aonde eu vou, eu encontro todo tipo de gente, de pessoas extremamente simples, garis, varredores de rua, que me dizem que assistem o programa sempre. Assim como eu encontro autoridades de todos os níveis do poder constituído assistindo sempre. E encontro jovens, encontro adolescentes, encontro pessoas de meia idade, idosos, um espectro imenso de pessoas vendo, ouvindo, sendo beneficiadas. E é assim que vai continuar a ser, na graça de Deus, com simplicidade, com singeleza e trazendo o Evangelho a você, porque esta é a única intenção. E o que passar disso seja anátema, como se diz na Bíblia, ou seja uma coisa que não faz sentido, que é por si só maldita, que não vale a pena. Eu quero ler hoje no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no verso 40, é uma passagem que diz que Jesus encontrou a multidão com alegria e todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, o que era uma coisa impensável para um judeu naquela época, prostrar-se aos pés de um homem, porque é isso que está acontecendo diante da visão de todos, veio Jairo, o chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Pois ele tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Aí Jesus está indo com ele, uma multidão se aglomerando e cercando, todo mundo apalpando, pegando em Jesus, quando de repente, no meio daquele alvoroço, surge uma mulher anônima, imperceptível, que de fato sofria de um fluxo hemorrágico, de um sangramento, há mais de 12 anos, e que já tinha despendido tudo quanto possuía com os médicos sem jamais ter conseguido ser curado. E essa mulher disse: se eu ao menos conseguir tocar na orlazinha das vestes de Jesus, eu serei curada. E ela veio por trás, esgueirando-se, meteu-se no meio da multidão e tocou. Quando ela puxou, na mesma hora ela sentiu o fluxo hemorrágico dela estancar. Ela que vivia empapada, com lençóis entre as pernas, com toalhas molhadas de sangue, há 12 anos, com todas as implicações desgraçadas de um fluxo sanguíneo desse, interrompe a conjugalidade, as relações sexuais, o conforto da mulher ir e vir, se torna totalmente anêmica, desprovida de energia, fragilizada. As consequências são aterradoras. Ela tocou, na mesma hora o fluxo parou. E ela ficou tremendo toda. E Jesus, sendo apalpado pela multidão que o apertava e o comprimia, parou, olhou em volta e disse: quem me tocou? Quem me tocou? Aí Pedro achou aquela pergunta ridícula. Ele disse: Senhor, as multidões te apertam, te oprimem, todo mundo te apalpa. E tu perguntas: quem me tocou? E Jesus disse: porque eu senti que de mim saiu o poder. Porque tinha muita gente pegando nele, mas tocando nele só tinha uma pessoa. Pegar em benefícios espirituais
Muita gente pega tocar e apropriar-se só quem o faz com fé. Aí a mulher, não podendo mais ocultar-se, diz o Evangelho que ela se apresentou diante de todas e prostrou-se aos pés de Jesus, tremendo por inteiro, e disse: fui eu. Aí Jesus pegou a mulher e a levantou e disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. E a mulher prosseguiu. Enquanto a mulher ia embora e essas coisas todas se dispersavam em relação a ela, a viagem de Jesus prosseguia, no entanto, para a casa de Jairo, porque ele tinha uma filha única de uns 12 a 13 anos que estava à morte. Falava Jesus ainda com a mulher quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, que era Jairo, dizendo para Jairo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. É aquele pessoal que diz: olha, morreu, nem Deus mais, acabou a história, passou do limite da intervenção. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, Jairo, crê somente e a tua filha será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém, no entanto, permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam à volta da casa e pranteavam, e o texto de Marcos 5 nos diz que inclusive havia carpideiras de plantão chorando, todos choravam. Mas Jesus disse aos que estavam ali: não choreis, a menina não está morta, mas dorme. Aí então todos riam-se dele porque sabiam que a menina estava morta. Veja só a diferença de perspectiva. Eles sabiam que a menina estava morta. Jesus disse: não chorem, ela só está dormindo. Aí eles riem de Jesus. O homem frequentemente ri de Deus, sem lembrar que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Entretanto, Jesus, tomando a menina pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. E tomando ela pela mão, a ergueu, e voltou-lhe o espírito. E ela imediatamente se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Deixa eu sentar de novo, né? Interessante. Eu poderia falar em qualquer das coisas que foram lidas e milhares de coisas acerca de cada uma delas, porque a riqueza de ensino espiritual é extraordinária. Mas hoje eu quero me ater apenas a um aspecto das milhares de implicações do que aqui está dito e revelado, com consequências práticas para a vida. O que é então aquilo no que eu quero me ater agora, eu quero falar com você? O interessante é que Jesus entra na casa de Jairo, a menina estava morta, o diagnóstico era correto. Jesus, no entanto, não deu a mínima para o fato da menina estar morta, porque ele é a ressurreição e a vida. E aí para ele não tem ninguém morto. Tem gente morta para mim. Mas para Jesus só tem gente dormindo. Enquanto Deus não diz morreu, ninguém morreu nem morto. Mas quando Deus diz morreu, aí, meu amigo, ninguém fica vivo nem vivo. Mas enquanto Jesus não disser acabou, não tem nada acabado. Quando ele disser acabou, por mais que esteja em pé, já não é.
Então ele entra na casa e diz: não chorem, ela não está morta, só está dormindo. Mas as pessoas resolvem ficar com seus próprios diagnósticos e aí gargalham na cara de Deus. E só não perdem a chance do milagre por uma razão simples. É que Jesus estava decidido a fazer o que veio a fazer. E ele estava decidido por razões que somente a ele pertencem, mas também estava decidido por razões verificáveis. Porque Jairo, o pai da menina, e a mãe da garota creram. O homem era o chefe da sinagoga. Na cidade de Cafarnaum, onde ele morava, ele era seguramente a figura mais importante, respeitável, venerável da cidade, a ponto de que há pessoas no texto paralelo, tanto em Mateus quanto em Marcos, que intercedem por Jairo junto a Jesus, dizendo: vai lá porque ele é gente muito boa, ele é um cara legal. Ele é o chefe da sinagoga, mas não ficou idiotado, como geralmente ficam os cardeais, os bispos, os reverendíssimos, os seres que se acham ungidos para um papel hierárquico superior sobre os homens, espiritualmente falando, como se existisse tal coisa. Ao contrário, ele continuou gente, humano. Mais do que isso, ele corre o risco de ser apedrejado, de ser tratado pelos judeus como herege. E mais do que herege, como um apóstata, como um indivíduo que tinha negado o Deus de Abraão, cultuado no templo de Jerusalém, e que havia recebido instrução de que diante de homem algum um judeu se curvaria para adorar, para orar, ou para qualquer forma de reverência, a ponto de que o livro de Daniel nos conta a história de Sadraque, Mesaque e Abdênego, que resolveram encarar os caprichos do rei de Babilônia, sendo jogados numa fornalha de fogo ardente, simplesmente para não se curvarem diante do rei. Era esse o clima, era esse o espírito, como continua a ser até hoje. Esse homem, no entanto, joga tudo isso às favas. Ele está infinitamente mais interessado na filha dele do que nas interpretações. E mais ainda do que isso, para ele correr aquele risco, expondo-se daquela forma, prostrando-se diante de um homem para todos os efeitos, eu abro um parêntese para dizer, eu quando leio, e eu creio que Jesus é Deus, porque eu creio que ele ressuscitou de entre os mortos, fica tudo simples, ele está ajoelhado diante de Deus. Mas esqueça isso. Lá em Cafarnaum ninguém sabia que Jesus ressuscitaria de entre os mortos. Na melhor das hipóteses, Jesus era um profeta, o maior dos profetas, só isso. E vem um indivíduo e se ajoelha diante dele, como se ele fora Deus. Ora a ele, como se ora a Deus. Pede socorro a ele, como só se pede a Deus. Ora, isso é fé. É fé que chuta qualquer balde, que arranca da cabeça qualquer mitra sacerdotal. Essa aqui, por acaso, não é. Só um bonezinho, eu gosto dos bonés, não tem nada espiritual nisso aqui. É a fé que faz o indivíduo não querer saber o que vão dizer. Por uma razão simples. Aquele homem podia não saber que Jesus era Deus, mas ele sabia que Jesus e Deus andavam numa intimidade tão grande que era a mesma coisa. O fato é que ele faz como faz. E Jesus vai até a casa dele e ressuscita-lhe a filha. Por quê? Como eu disse, por razões que só Jesus tem, e também por causa da explicitude, da objetividade, da clareza simples da fé desse papai, Jairo, que corria qualquer risco para ver a sua filhinha
salva da morte. Aí o interessante é que Jesus vai e levanta a menina, com todos aqueles aspectos que durante a leitura eu fiz menção a vocês. E aí, uma vez que a garota está levantada, e o texto de Marcos, equivalente a este, diz que a garota começou logo a andar para todo lado, porque tinha apenas 12 para 13 anos, estava na puberdade, era uma adolescente. Adolescente pode estar morta, mas uma vez que ressuscite de entre os mortos, é adolescente. Brinca como adolescente, tem pulsões de adolescente, movimentos de adolescente, euforias de adolescente, tem tudo de adolescente. Esse é um aspecto interessante. É o respeito que o Evangelho tem pelo fato de que cada idade tem suas marcas e tem as suas características. Agora, o que eu quero dizer não é isto. O que eu quero dizer é que Jesus, que ressuscita os mortos, manda dar de comer a quem ele ressuscitou. Não é interessante? A maioria das pessoas iria pensar o seguinte: se fosse um escritor de natureza extremamente miraculosa, desse tipo que superabunda nos meios religiosos cristãos, em todos os lugares, mas nesse país é um carnaval de milagreiros. Se fosse um desses a escrever essa narrativa, ele simplesmente iria falsificá-la por inteiro e dizer que uma vez que Jesus ressuscitou a menina, tão grande foi o poder que durante os próximos 3 anos a garota nem alimentar-se precisou. Ela simplesmente de manhã ia para a porta de sua casa ou da sinagoga de Cafarnaum, abria a boca e levantava as mãos para os céus e comia luz e não precisava de mais nada, porque um dia ela havia sido ressuscitada por Jesus. Você já viu esse tipo de exagero em algum lugar? História da religião está cheia dessa maluquice. É por isso que eu não quero nada com fanfarrices religiosas e tudo com a simplicidade do Evangelho. Porque aqui no Evangelho, aquele que ressuscita mortos manda dar de comer. Ou seja, a intervenção da graça especial, miraculosa, sobrenatural, absolutamente divina na sua manifestação, na sua cristalinidade, de um lado, não prescinde de todos os cuidados humanos, físicos, com a saúde, com o bem-estar psicológico, com a continuidade da vida, com a qualidade do alimento, com o tipo de existência que a gente vive. Entre milhões de coisas, esta é uma das que muito me fascinam acerca de Jesus. É o realismo dele. É o fato de que ele não brinca com Deus em nada, que ele não tenta Deus em coisa alguma. Milagres são graças divinas que, quando chegam como milagres perceptíveis, a gente celebra com alegria, mas a gente não fica com a ilusão de que eles acontecem todo dia. Todo dia é dia de trabalhar. Todo dia é dia de se esforçar. Todo dia é dia de fazermos o melhor. Todo dia é dia de comer. Todo dia é dia de se alimentar. Todo dia é dia de pensar que o corpo é frágil. Todo dia é dia de não tentar a Deus, de não pular do pináculo do templo, de não ficar pensando de que porque Deus me abençoou, eu agora vou tirar férias. Todo dia é dia de equilibrar a superabundante graça que vem de modo especial de Deus com o cotidiano que é feito de graça, graça de saúde, de esforço, de trabalho, de comida, de inteligência, de diligência, de perseverança, de tudo quanto compete a nós fazer, por uma razão simples.
É verdade que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. É verdade que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas também é verdade que o Senhor não guarda a casa do pai de família negligente que deixa porta, janela aberta e convite a ladrão. É também verdade que sentinelas desatentas ou pessoas que negligenciam o mínimo de cuidado com a segurança vão ser assaltadas. Por uma razão simples: o Senhor abençoa aquele que tem fé para crer na bênção de Deus e tem fé para fazer a sua parte na vida. A fé que crê no Deus que ressuscita mortos e que pede socorro e diz: ressuscita minha filha, é a mesma que recebe o mandamento para dar de comer à criança ressuscitada. Por que eu estou falando isso com você? Chega junto, fica aqui. Estou falando isso com você é porque eu encontro todo dia gente que acha que a fé em Jesus é mágica, que Jesus é o Chris Angel, fazendo truquezinhos. E essas pessoas são alimentadas nessa mentira por milhares e milhares de pregadores de engano, fantasia e ilusão. Conclusão: o indivíduo vai, aposta tudo, se arrebenta todo, perde a fé e fica cínico e depois não quer saber de mais nada. O Evangelho de Jesus é exatamente como eu estou anunciando a você. Você entendeu? Aí você diz: poxa, você é presunçoso. Está dizendo que o Evangelho é exatamente como você está anunciando. Olhe bem para mim. Você acha que se eu acreditar, se eu tivesse alguma dúvida acerca do fato de que isto aqui que eu estou anunciando, como eu anuncio, não fosse o Evangelho, eu estaria aqui? Eu passei dessa há muito tempo. Aliás, eu nunca estive nessa. Eu fui pregar na televisão com 18 anos de idade, e desde então nunca mais parei. E cobri este país inteiro com milhares de mensagens que abençoaram milhões de pessoas. E em outros países no mundo inteiro, não é porque eu estivesse com vontade de aparecer, não, nunca quis. Nunca procurei nada, nunca fui atrás de nada. Se você me vir em algum lugar é porque me deram, ou me convidaram, ou me chamaram. Eu não sou tatu e nem topeira, e nem tenho vocação para nenhum tipo de manifestação narcisista. Não preciso me ver em lugar nenhum. Eu estou aqui por uma única razão: olhe bem para mim. Eu creio até o talo em tudo que eu estou dizendo. Por isso eu repito, o Evangelho é assim como eu estou anunciando. E uma das verdades dele é esta: aquele que ressuscita os mortos manda você fazer a sua parte. Manda você ir à luta, manda você trabalhar, confiando, tendo fé, crendo na ressurreição, tomando posse da presença de Deus, mas fazendo o que lhe compete fazer. Do contrário, não fique se queixando e dizendo: ai, eu fui na corrente, eu fiz tudo que mandaram, não aconteceu nada. Ore e trabalhe, creia e haja, confie e faça a sua parte. É assim que é. O que não for assim é mentira.